Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, nós oramos ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua santa presença. Tão somente, Senhor, para primeiramente glorificarmos o Teu nome, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco no decorrer de todo esse dia, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, meu Deus, pela alegria que nós temos de estarmos aqui na Tua santa presença, aonde, Senhor, meu Deus, passamos uma semana, Senhor, a qual não foi fácil, mas nós alcançamos vitórias em todos os dias, Senhor, e bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, meu Deus, pelo Teu operar no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, pelas respostas de oração, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante das nossas limitações, o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia e tem nos sustentado, Senhor meu Deus, de pé na Tua santa presença. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, o nosso modo de agir, Senhor meu Deus, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, Senhor. E que nesta hora o Senhor sonda o nosso coração, Senhor meu Deus, sonda a nossa mente. E se houver, Senhor meu Deus, alguma coisa impedindo do Teu Espírito Santo agir, que o Senhor repreenda agora no nome de Jesus. Retira, Senhor meu Deus, todo o mal, Senhor, todo o empecilho. E que nós estejamos, Senhor meu Deus, santificados, justificados, para estarmos, Senhor, na Tua santa presença, para exaltar e adorar o Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite, Senhor, que Teu Espírito Santo haja no nosso coração, para que o nosso primeiro amor seja restaurado, Senhor, na Tua santa presença. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Boa noite, igreja. Graça e paz. Nós estamos na presença de Jesus, só para adorar. Cantemos todos juntos. Só para adorar. Canta, igreja. Estamos nós aqui.
só tu tens poder para salvar as nossas vidas.
manifestar esse nome em mim.
grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias. Apocalipse,
capítulo 2. A partir do verso 1, nós vamos estar lendo até o verso 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembra-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, é poderoso. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. E nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. E nessa noite nós suplicamos ao Senhor: abra o nosso entendimento, Senhor. Renova em nós, Senhor Deus, o seu primeiro amor, Pai. Que nós saiamos daqui não da maneira que entramos, mas saiamos transformados pelo poder da tua palavra e amando mais ainda ao Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. O que nós queremos conversar com os irmãos essa noite é algo que é muito importante para todos nós e deveria ser importante para todos aqueles que tiveram o encontro com o Senhor. O tema dessa mensagem é: restaure o seu primeiro amor. Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Ela era conhecida como a luz da Ásia. E ali havia uma grande influência comercial, cultural e religiosa. Principalmente religiosa. Porque naquela época, em Éfeso, ficava uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da Artemis, da deusa Diana. E isso fazia Éfeso de um centro idólatra, né, e de moralidade muito conhecido. E também ali se praticava ocultismo, feitiçaria e adoração ao imperador da época. A igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo, né, na sua 3ª viagem missionária. Isso os irmãos vão ler lá em Atos, capítulo 19, né? Quando ele vai ali na sua 3ª viagem e institui ali então a igreja de Éfeso, né? E a palavra nos fala que Paulo trabalhou ali durante 3 anos em Éfeso. E lá em Atos, capítulo 19, verso 11, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Meus amados, imagine só uma cidade que era tomada pela idolatria, tomada por ocultismo. Muitas pessoas viviam disso, de vender as coisas da deusa Artemis ali. Mas, quando Paulo chegou ali, começou a pregar o Evangelho, pessoas foram batizadas, pessoas conheceram o Espírito Santo,
pessoas conheceram o verdadeiro Jesus, e ali houve um grande avivamento, naquela época. E eu fico imaginando porque naquela época não tem a velocidade da informação que nós temos hoje, não é verdade? Hoje nós temos o WhatsApp e tantas outras redes sociais por aí, de maneira que a mensagem chega instantaneamente. Mas Paulo naquela época não tinha nada disso. E meus amados, o evangelho foi pregado naquela cidade e muitas pessoas foram salvas pelo nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas que viviam dessa prática de vender as coisas ali da idolatria, começaram a perder os seus lucros. E um deles, se eu não me falha a memória, depois, se eu tiver errado, os irmãos podem me corrigir, um deles foi Demétrio, que lucrava com isso. E ele então fez uma revolução ali para que Paulo pudesse ser perseguido, para que a igreja pudesse ser perseguida, né? Mas, meus amados, aonde o evangelho é instituído, aonde Jesus começa a operar, não há homem que impeça. O evangelho ele avança, a palavra de Deus continua avançando. E a igreja de Éfeso cresceu de uma forma tão extraordinária que as cidades próximas também foram alcançadas pelo evangelho. E são as mesmas cidades ao qual João escreveu essa carta, que é Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia e tantas outras, Colossos, Hierápolis. O evangelho cresceu. Mas agora, Paulo então deixa ali a igreja estabelecida, ele volta para Jerusalém, fica ali sendo acusado durante 2 anos em Cesareia. E então, dentro da prisão em Roma, ele escreve a primeira carta. Escreve uma carta para Éfeso, falando da fé, da esperança e do amor para os irmãos ali. Mas além de Paulo, a igreja de Éfeso teve outros pastores, como Timóteo, né? E também João, que escreveu essa carta que nós estamos lendo aqui, escreveu o livro de Apocalipse. E quando João então assumiu ali a igreja de Éfeso, foi mais por volta do final do século I, e foi quando o Domiciano, o imperador romano da época, perseguiu João e o exilou para a ilha de Pátimos, aonde João ficou ali um bom período, e aonde Deus, então, Jesus se revelou a ele. E revelou a ele o livro de Apocalipse. Sobe aqui, que eu mostrar-te-ei coisas grandiosíssimas que devem acontecer. João, quando viu a glória e o esplendor do Senhor Jesus, ele relata que ele caiu como morto. Aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, passeia entre os 7 castiçais, a sua voz como voz de muitas águas, os seus olhos como 2 bolas, como chama de fogo. Ele viu Jesus glorificado. E agora, meus amados, Éfeso então estava estabelecida, a igreja de Éfeso. Mas, meus amados, aquela geração passou. Aquela geração que havia tido as experiências maravilhosas na conversão do evangelho, ela passou. E agora a geração que está ali na igreja de Éfeso já não está mais com o mesmo empenho. E é então que Jesus Cristo escreve essa carta direcionada para a igreja de Éfeso. E os irmãos vão notar que essa carta, Jesus elogia a igreja de Éfeso, faz um elogio a ela, da sua persistência, do seu trabalho, do seu posicionamento, da sua perseverança. Mas apesar de tudo, Jesus também faz uma crítica à igreja. E essa carta, meus amados,
ela não foi só endereçada à igreja de Éfeso. Essa carta, nos dias de hoje, ela tem também um destinatário, que é o meu coração, que é o coração dos irmãos. Essa carta, ela tem o destinatário sobre todos aqueles que conhecem o Senhor, sobre a face da terra, sobre todas as igrejas evangélicas do nosso país. E nessa noite eu quero refletir juntamente com os irmãos alguns aspectos dentro dessa carta, para que nós possamos amar mais ainda o nosso Deus. Então, a carta começa com a apresentação de Jesus. No verso 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Meus amados, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para exemplificar aqui, rapidamente. Aqui, já achei. Os irmãos estão vendo esse objeto aqui, certo? E tem o meu celular. O celular está na minha mão, mas ele não está completamente dentro da minha mão, certo? Os irmãos podem ver o celular. Essa peça de metal aqui, se eu fecho aqui, os irmãos estão vendo a peça de metal dentro da minha mão? Não. É assim que Jesus tem a sua igreja. A palavra do Senhor fala que Ele tem as 7 estrelas na sua mão. Jesus Cristo, Ele tem na sua mão a igreja, guardada, protegida. Tem a sua igreja escondida. Porque, meus amados, Jesus, Ele ama a igreja. É aquele que nos guarda. A igreja está rigorosamente dentro da sua mão. Ele é o dono da igreja. E, meus amados, ninguém pode tirar nós da presença de Deus, porque nós estamos guardados dentro da sua poderosa mão. E, meus amados, o verso continua dizendo que Ele anda entre os 7 candelabros de ouro. E andar entre os 7 candelabros de ouro quer dizer a presença de Jesus no meio da igreja. Jesus, Ele não acompanha nada à distância, mas Ele está passeando no meio da igreja, cuidando dela, direcionando ela, conduzindo ela. Meus amados, quantas vezes nós temos reunidos aqui neste lugar, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, e Jesus tem cuidado de nós. Jesus tem cuidado de nós. E muitas vezes, meus amados, ao longo desses anos, eu vou falar por mim, algumas vezes nós não temos a percepção gloriosa da presença de Jesus. Muitas vezes a nossa cabeça não está aqui. O nosso coração não está aqui. Muitas vezes nós estamos participando apenas de uma reunião entre amigos. Somos descuidados, desatentos. Mas, meus amados, nessa noite Ele está aqui. Ele está aqui e é por isso que nós viemos aqui nessa noite. Porque Jesus Cristo está presente aqui neste lugar, passeando no nosso meio. Porque nós não queremos ficar desapercebidos, mas nós queremos ser cuidados por Ele. E, meus amados, nós queremos continuar sendo direcionados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 2, Jesus Cristo vai falar a respeito da igreja de Éfeso. E Ele então começa o elogio falando assim: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Meus amados, a igreja foi elogiada pelas obras que ela realizava, pelo trabalho árduo, pela perseverança. Aqueles cristãos trabalhavam pela causa do Evangelho.
Era a alegria deles. Eles tinham amor em fazer isso. Tinham amor em propagar o Evangelho. Era uma igreja que não ficava de braços cruzados. Era uma igreja que era participante. E Jesus continua elogiando eles, falando assim: sei que vocês não toleram homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Meus amados, a igreja de Éfeso, ela não tolerava falsos mestres. Ela não tolerava pessoas que chegavam ali e se diziam apóstolos. Olha, eu sou apóstolo, estou aqui. Não, não tem isso. Porque, meus amados, o apostolado é uma coisa que é dada por Deus. Não é dada por homem. Isso só vem da parte do Senhor. É Jesus, é o Senhor que constitui o apostolado. Nenhum ser humano pode se colocar a si mesmo no apostolado. Aquela igreja colocava isso à prova. Aquela igreja tinha zelo moral, tinha zelo doutrinário. E Jesus ainda continua falando da igreja. Olha, deixa eu só achar aqui, verso 6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Meus amados, os nicolaítas eram um grupo herético daquela época, que eles queriam implantar a idolatria dentro da igreja. Eles tinham compromisso com a idolatria e com a imoralidade. Então, esses hereges, eles perambulavam, né, pelas igrejas, induzindo as pessoas a comerem carne consagrada, a fazer atos que não agradavam ao Senhor, induzir as pessoas à prostituição, à impureza, a uma vida totalmente alheia às coisas de Deus. Era isso que eles praticavam naquela época. Mas a igreja tinha zelo pela doutrina. A igreja de Éfeso zelava pela palavra, zelava pela doutrina. Ela não fazia acordo. Olha, se isso não for de Deus, eu não quero nem saber. Ela não fazia acordo. E a palavra fala, né, que Jesus fala para eles assim: olha, vocês têm perseverado e suportado, verso 3, vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Meus amados, se tinha uma coisa que era difícil naquela época, principalmente em Éfeso, era ser crente. Era ser crente. Porque era perseguição, tanto por parte dos romanos, por parte do imperador, por parte de alguns judeus que não se converteram. A igreja era altamente perseguida, mas era uma igreja que não se abatia com a perseguição, não se abatia com a luta. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele chega a citar Éfeso, pelas provas que ele passou lá, que ele chegou ao ponto de não suportar. Eu vou pedir para projetar para mim 2 Coríntios 1, 8 e 10, por favor. Segunda Coríntios 8 até o 10. 1, 8, isso. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Próximo. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte,
neles temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só os irmãos, o que Paulo passou ali em Éfeso, chegou a ponto dele falar assim, olha, eu não vou suportar. E eu quero fazer uma reflexão aqui com os irmãos hoje. Muitas vezes nós passamos algumas provas e já é o suficiente para nós abandonarmos a fé, para nós perdermos a esperança. Eu não estou aqui minimizando as provações que nós passamos, de forma nenhuma. Mas, meus amados, a prova, ela nunca vem para nos desanimar. Ela vem para nos fortalecer. É nela que nós vemos o poder do nosso Deus. É na prova que nós chegamos mais próximo do nosso Senhor. E, meus amados, a igreja de Éfeso, passando tudo isso, ela permanecia uma igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Jesus vem e faz uma repreensão à igreja de Éfeso. Verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quando é que o primeiro amor é abandonado? Quando é que o primeiro amor é abandonado? Veja só os irmãos que Jesus, aqui, ele não está falando assim, olha, vocês abandonaram, vocês já não são mais fervorosos, vocês já não fazem as obras. Jesus não fala isso. A igreja estava praticando as mesmas obras. A igreja continuava sendo perseverante. Mas o que ela perdeu? O que ela perdeu? O primeiro amor. A igreja havia perdido o fervor por Cristo. Meus amados, o amor inicial da igreja de Éfeso já não motivava mais as suas ações. Foi substituído pelo hábito, pelo comodismo, pelo dever. Porque o prazer agora já não é mais estar em comunhão com Deus. A intimidade com Deus já não é mais a mesma. A vida de oração já não existe mais. A alegria das bênçãos recebidas já não existe mais. A ação do Espírito Santo já não produz mais efeito. Já foi embora. A igreja de Éfeso havia perdido tudo isso. Eles mantiveram a estrutura toda que eles tinham. Toda a estrutura eles mantiveram, mas perderam o coração. Perderam o coração. Meus amados, quantas igrejas nós conhecemos e quantas pessoas nós conhecemos que estão nessa mesma situação? Que vir para a presença do Senhor é apenas um hábito, não é algo prazeroso mais. Que orar já é algo forçado, é uma obrigação, não é o desejo da alma mais. O coração já não se alegra pelo simples fato de estar vivo. A intimidade com o Senhor já foi-se embora. Quantas pessoas estão assim? Quantas igrejas estão vivendo assim? Nós podemos dizer que o Evangelho aqui no Brasil
está caminhando a passos largos para isso. Porque hoje as pessoas entendem que estar na presença do Senhor é uma obrigação. Meus amados, nós temos que ter prazer em estar na presença do nosso Deus. Ele é a nossa maior alegria. É o nosso maior tesouro. Há um louvor que diz assim: meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse tem que ser o prazer da igreja fiel. Esse tem que ser o prazer de cada um de nós. Esse tem que ser o meu prazer, tem que ser o prazer dos irmãos. A igreja de Éfeso havia perdido isso. A igreja de Éfeso agora, a preocupação dela era sabe o quê? Examinar os outros. Encontrar os erros nos outros. E meus amados, se tem uma coisa que nós temos, a habilidade, é de nós tomarmos conta da vida dos outros. É ou não é? É verdade ou não é? Pode responder, é verdade ou não é? É verdade. Enquanto nós deveríamos olhar para dentro de nós mesmos. Éfeso havia perdido isso. Agora a preocupação da igreja de Éfeso era tomar conta da vida do próximo. Enquanto aqueles irmãos não perceberam que o coração deles estava longe do Senhor. Que o amor de Jesus havia se apagado dos seus corações. Mas, meus amados, isso não é um problema só da igreja de Éfeso. Isso é um problema meu. É um problema dos irmãos. É um problema de todos nós. E nesta noite, Jesus, que está passeando entre os candelabros, está passeando aqui no nosso meio, Ele quer tirar isso do nosso coração. Para que nós possamos enxergar o nosso próprio problema. Mas Jesus não para por aí, Ele dá uma advertência, Ele dá uma exortação para a igreja de Éfeso. Ele vai falar assim, lá no verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Meus amados, para que nós sejamos restaurados no primeiro amor, para que aquela igreja ela pudesse ser restaurada, o seu primeiro amor, ela tinha que lembrar de onde ela caiu. Mas não é lembrar da onde ela errou. Não é isso que Jesus estava falando. Não era isso que Jesus estava querendo apontar para a igreja de Éfeso. Olha, você errou aqui, você é daqui que você... Não. Sabe de quando você agia, que você tinha prazer em orar a mim, que você tinha prazer em louvar o meu nome, que você tinha prazer em estar na minha presença? É desse momento que eu quero que você se lembre. E você volte a este momento. Era isso que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. Traz à sua memória aquele momento que você ardia o seu coração por mim. E meus amados, nessa noite eu convido aos irmãos juntamente comigo a trazer a nossa lembrança. O momento que o nosso coração se ardia por Jesus. O nosso coração tem que arder de amor por Ele. Nós não podemos esquecer desse amor maravilhoso. Não podemos esquecer. É reconhecer. Jesus manda a igreja se arrepender. Arrepende-se. Olha, reconheça que você está vivendo um momento distante de mim, mas que eu quero te trazer para perto. Eu quero você perto de mim.
para que você agora pratique as primeiras obras que você praticava, não por obrigação, mas porque você me ama. Era isso que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. Para que eles pudessem praticar aquilo com amor, buscar o Senhor por amor, falar do Senhor por amor. Porque Jesus aqui deixa claro, se não houvesse arrependimento, o que Jesus faria? O que ele ia fazer? Lá no verso 5, vamos continuar. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Os irmãos aqui conhecem candelabro? Sim ou não? Para que serve? Para que serve? Para iluminar, né? Se ele não está iluminando, está servindo para quê? Para nada. Meus amados, a função da igreja é ser luz nesse mundo. A igreja de Éfeso tinha deixado de ser a luz ali naquele lugar. Um lugar tão idólatra. Um lugar que era cercado de imoralidade. Que era cercado de pessoas perversas. A igreja de Éfeso tinha deixado de ser luz naquele lugar. E Jesus deixa muito bem claro que se a igreja não se arrependesse, ele removeria o candelabro do lugar. E meus amados, não tem coisa mais triste para uma igreja sem a presença do Espírito Santo. E eu quero perguntar para os irmãos, qual dos irmãos aqui conhece alguma igreja que já fechou? E hoje virou outra coisa. Quantas igrejas têm fechado? Virou museu, virou bar, virou mesquita, virou qualquer uma outra coisa. Mas por quê? Porque o Espírito Santo se afastou da igreja. A igreja deixou. Éfeso. Aconteceu isso com a igreja de Éfeso. Estava lendo um relato do pastor Hernandes Dias Lopes. Se eu não me engano, eu não vou arriscar falar a data aqui, porque eu acho que eu vou errar. Mas um bom tempo atrás, ele foi até onde a igreja de Éfeso, hoje é a Turquia atualmente. Não sobrou nada daquela cidade. Só sobrou história. Só sobrou história. A grandeza, tudo aquilo passou. Tudo aquilo passou. E hoje, se os irmãos forem ver, a Turquia é praticamente quase que 100% muçulmana. Foi removido o candelabro. E meus amados, o nosso país hoje, o nosso Brasil, quantas igrejas têm abandonado, deixado de lado o Espírito Santo? Quantas igrejas o Espírito Santo já não fala mais, as pessoas estão ali por estar. Mas eu quero dizer para os irmãos, aqui, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo é bem presente. Nós vimos essa semana o que o Senhor fez por nós. O nosso coração se alegra pelo que o Senhor fez por nós. O nosso irmão Paulo recebeu alta, está em casa para a honra e glória do nome do Senhor, atendendo a oração da igreja. O Espírito Santo tem operado no nosso meio. E a nossa oração é para que o Senhor renove esse primeiro amor todos os dias do nosso coração. Para que nós não venhamos perder o brilho do Espírito Santo.
para que o Espírito Santo continue operando no nosso meio. Jesus, depois de fazer essa dura crítica para a igreja de Éfeso, ele faz uma promessa. E a promessa é, verso 7. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero encerrar essa mensagem aqui, porque sempre vai haver um remanescente. Sempre. Sempre vai haver um remanescente. Daquela igreja de Éfeso, certamente houve alguns remanescentes que levaram o evangelho às outras cidades. Que o Senhor esteve com ele. E o Senhor fará cumprir essa promessa na vida desse remanescente. Porque, meus amados, comer do fruto da árvore da vida é quando nós estaremos na eternidade com o nosso Deus. E lá não vai haver ortodoxia, que é boas práticas, ou a maneira certa de agir, não. Lá vai haver o amor. É o amor que vai haver. Que, no entanto, Paulo vai falar na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 13, verso 13. Por favor, projeta para mim, por gentileza. 1 Coríntios 13, 13. Assim, permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. E o sinônimo de amor é Deus. Deus é amor. Essa é a definição do amor. Meus amados, tudo vai passar, mas o amor de Deus, ele permanece para sempre. E é esse amor que nós tenhamos que viver. É nesse amor que nós temos que prevalecer. É por causa deste amor que nós não somos consumidos. É por causa desse amor que a misericórdia de Deus nos alcançou. É por causa desse amor que nós somos salvos. Meus amados, nós temos que voltar ao primeiro amor. Ah, pastor, mas eu não estou vivendo fora do primeiro amor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se algum de nós estivermos vivendo assim, por inércia, por simplesmente ir, nessa noite Jesus quer restaurar esse primeiro amor no nosso coração. Para que nós possamos receber essa promessa que Jesus fez. Porque, meus amados, essa palavra é para todos nós, é para mim, é para os irmãos. Porque lá no verso 7 vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque, meus amados, o Evangelho no Brasil, infelizmente, em alguns lugares, as pessoas não são mais confrontadas. Hoje as pessoas veem como está e permanecem como está. É a igreja inclusiva, né? É a igreja que não confronta, o Evangelho não confronta o homem. E não pense os irmãos que eu estou falando a respeito disso, que eu não estou sendo confrontado, estou sim. Estou sendo confrontado e tem muitas coisas para mudar na minha vida. E eu peço ao Senhor que o Senhor restaure em mim o primeiro amor por Ele. Mas hoje,
No nosso país nós vemos um evangelho assim, que o homem não precisa mudar de vida, vem como está e permaneça como está e está tudo certo. Fique da maneira que você veio. Quantas igrejas estão vivendo assim? Palavras que, hoje eu não posso falar de tal assunto, porque senão eu vou ofender fulano de tal. Eu vou contar um aspecto aqui para os irmãos. Recentemente eu fiquei sabendo de uma igreja que havia um casal não convencional. Vou usar assim, tá? Tá bom, Fran? Para não dar ruim depois lá. Não convencional. Não é uma família convencional. E começaram a frequentar a igreja. Estão lá frequentando a igreja. Maravilhoso, aquela coisa toda. Alegria. E os cultos. Aí foi um pastor de fora. Não que o pastor que estava lá não pregava o que eles precisavam ouvir. Pregava sim. Mas chegou um dia que o pastor de fora trouxe no alvo. Se você não mudar de vida, Deus não se agrada disso. Você precisa mudar. Sabe o que aconteceu? Eu não preciso nem falar, né? Foram embora e queria processar o pastor ainda. Então, meus amados, o evangelho não é isso. Não é falar coisas bonitas para as pessoas ouvirem, para sair, olha como Deus me ama, do jeito que não. O evangelho nos confronta todos os dias para nós sermos pessoas melhores, para nós sermos servos valentes, para nós sermos forjados no fogo. Quando a prova vier, nós estaremos de pé, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Isso é viver o primeiro amor. E infelizmente, o nosso país está vivendo assim, em alguns locais. Infelizmente. Há muitos pastores bons, sim, sim. Grandes igrejas, sim, com certeza. Há muitas igrejas boas por aí, que transformam vidas, restauram famílias, transformam corações, e louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar por eles, para que eles permaneçam assim, como nós queremos permanecer. Porque, meus amados, assim como a igreja de Éfeso, nós não abrimos mão da verdade. A igreja de Éfeso não abria mão da verdade. E muitas igrejas estão abrindo mão da verdade. Abrindo mão do primeiro amor. Para agradar pessoas. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós retornemos ao primeiro amor. Que nós possamos viver as primeiras obras, fazer com amor, com afinco, com vontade de servi-lo, de adorá-lo. Meus amados, Jesus Cristo ele não busca somente igrejas corretas, mas ele busca igrejas corretas e igrejas que amam a Ele. Não basta ser correto. A igreja de Éfeso era totalmente correta, mas perdeu o principal, o amor. O amor por Jesus. Então não basta isso. Hoje o Espírito Santo está nos convidando, está nos chamando para sermos restaurados em nós o primeiro amor. Para que nós possamos voltar a ser apaixonados pela oração. A nos alegrar com as bênçãos recebidas. Sentir prazer de estar na presença do nosso Deus, porque é o melhor lugar para estarmos. Lembra de Maria? Os irmãos lembram dela? Marta estava toda fadigada, preocupada com as coisas que estavam ao redor dela. Mas Maria sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Jesus falou assim, olha, ela escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Nós, nessa noite, nós escolhemos a melhor parte, e isso não nos será tirado.
Nós escolhemos amar o nosso Deus. Nós escolhemos amar o nosso Jesus. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não faça por obrigação, faça por amor a Ele, porque é tudo por Ele. Porque se nós fizemos isso, se nós fizemos tudo por amor dEle, para a glória dEle, amando Ele em todo o tempo, nós vamos desfrutar da promessa eterna do Senhor, que é a árvore da vida no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé, vamos adorar o Senhor.
Pai querido, nós oramos a Ti, Senhor. E pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor restaure em nós, Senhor Deus. Restaure em mim, Senhor, o Teu primeiro amor, ó Pai. Que, Senhor, não venha eu, Senhor Deus, fazer nada, Senhor Deus, um modo automático. O Senhor retira isso, Senhor Deus, do meu coração, da minha mente. Mas, Senhor, que eu venha fazer tudo por amor ao Senhor. Que, Senhor Deus, o Senhor renova, Senhor Deus, em minha alegria da Tua salvação, Pai. Para que eu possa, Senhor Deus, Te servir, Senhor Deus, com alegria no coração. Te louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Te rendendo glórias, honras e majestade, Senhor. Porque o Senhor me amou primeiro, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, Senhor Deus, que nessa noite o Senhor nos restaure, Senhor. Para que nós não venhamos, Senhor, perder aquilo que é mais precioso para nós, Senhor. O amor pelo Senhor. A palavra do Senhor fala que se não tiver amor, de nada vai valer, Senhor. E o que nós queremos ter é amor pelo Senhor. Amor, Senhor Deus, pela Tua palavra. Amar estar na Tua presença. Amar orar a Ti, Senhor. Senhor, faça isso no nosso coração, Pai. Para que nós, Senhor Deus, possamos, Senhor, receber a promessa que o Senhor nos fez. De comer, Senhor Deus, do fruto da árvore da vida. No paraíso do Senhor. Senhor, nós Te pedimos, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita, Senhor, que as lutas, o cotidiano, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos paralisar. Venha, Senhor Deus, nos fazer, Senhor Deus, a secar em nós, Senhor Deus, a fé, o amor, Senhor Deus, a esperança. Mas muito pelo contrário, Senhor, que Teu Espírito Santo faça fluir em nós rios de água viva, Senhor. Para que nós possamos, Senhor Deus, aonde nós estivermos, falar do Senhor. Possamos testemunhar das Tuas bênçãos. Testemunhar porque o Senhor é um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta. Por isso, Senhor, nos abençoe. Abençoe a nós como igreja. Abençoe todas as igrejas, Senhor, que estão firmadas na Tua palavra, Senhor Deus. E aquelas, Senhor, que estão vivendo distante de Ti. O Senhor abra os olhos, Senhor. Faz isso mesmo. Que o Senhor possa mover cada coração, Senhor. Para que o Evangelho aqui no nosso país, Senhor, ele seja propagado, Evangelho genuíno, verdadeiro, Senhor. Que vida seja alcançada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Porque nós podemos dizer que o Brasil é do Senhor. Por isso, Senhor, toma o nosso país nas Tuas mãos, ó Pai. E reacenda, Senhor, o primeiro amor no coração de todos os Teus servos, Senhor meu Deus. Para que nós possamos, Senhor, viver conforme a Tua vontade, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. E nós oramos a Ti, Senhor meu Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pois em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a Tua igreja aqui reunida, e sobre todos os Teus servos, Senhor, espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém, meus amados, podeis assentar. Nosso culto está encerrado. Quero desejar aos irmãos uma boa semana. Que seja uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos, de vitória. Que o Senhor continue cuidando de nós como igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Quarta-feira, reunião de oração. Quinta-feira agora não teremos culto São José, porque os cultos lá agora são a cada 15 dias. Sábado, madrugada, culto às 20 horas e domingo, culto às 18 horas. Amém?
Deus abençoe os irmãos, a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.